Rodrigo Oliveira dá boa tarde a todos e informa sobre o Internacional que joga amanhã em Santa Catarina. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rodrigo. O noticiário do Inter hoje é dividido em time, preparação para o jogo contra o Corinthians e finanças, porque ontem teve uma reunião importante vai no terminar Conselho. às 6 da tarde. Já emendamos com o Luciano e Maurício, já fica aqui. Isso, Maurício já fica aí. Muito bom. Mas vou abusar do Eu gosto de provocar, né, Maurício? Percebi. Pedro, farei o esforço para abusar do meu poder de síntese e da didática, porque são temas complexos. Agora já que você vai começar, Rodrigo, pelo dinheiro ou pelo time, campo? Pelo time que é mais rápido e mais objetivo. O Inter almeja 6 pontos contra Corinthians e Grêmio para compensar os pontos perdidos contra São Paulo e Vitória. Esse é o tamanho do Inter. E por isso deve ir com força máxima nos 2 jogos. Inclusive com os pendurados. Bustos, Fernando, Wesley e Alário. Devem começar o jogo. Deus. Claro que... Vamos repetir: Bustos, Fernando, Alário e o Wesley. Hoje, titulares absolutos, assim, escancaradamente. Todos. Titulares absolutos. Todos. Hoje. O Cudê vai dizer, tiver que fazer falta, faz, mas não vai reclamar com o juiz, não vai fazer falta desnecessária. Não vai ruquear. Exato. Gostei da definição. Acho que não pode nem falar, é melhor não falar. Não. Na real, seria legal que eles ajudassem o Inter a fazer gols. Seria bem legal. E o Cudê avalia levar mais jovens. Acho que o Potter diz, ajudar a fazer gols. O Bustos pode ajudar mais, né, do que ele já ajudou. Pode cruzar. O Fernando... Fernando menos, é mais defensivo. Fernando vai equilibrar, né? Agora já tenha gol marcado pelo Inter. É verdade. E aí tem o Wesley e o Alário. Importante, eu acho que isso vale para Grêmio Inter. Qualquer repórter que der projeção de time hoje, ele coloca um asterisco no final. Sujeito à avaliação do CK. Né? Porque o sempre exame pode... aquele da ponta do dedo. O exame que é através da quantidade de enzimas, creatinofosfoquinase. Toma. Se for algo diferente disso, perdão, mas acredito que é isso. CCD, tu viu a sabedoria do Rodrigão? É a creatina fosfoquinase. É uma enzima, Léo, que quanto maior o desgaste, maior a quantidade de enzimas. Tu não esperava a resposta, Leonardo. Eu sei porque eu já fiz esse exame. E tu foi teu pai que te ensinou isso, né? Casualmente, esse ponto específico não, mas aprendi muita coisa de saúde e medicina com meu pai, sem dúvida. Viu só? Tá. Agora, eu fui procurar já agora. Fez esse O árbitro é o glorioso Wagner Magalhães, que é horroroso. Me lembra dele. Esse é aquele do... Lembra aquela uma vez que o Fred foi expulso? O Nari não gosta muito do Aparentemente. Lembra que o Fred foi expulso uma vez e saiu dizendo o Campeonato Carioca tem que acabar? Sim. Era esse aí o apitador. O Fred que também era outra virgem, né? Eu lembro. O Fred não reclamava de Foi ninguém na câmera, lembra? Eu só quero te lembrar que o Fred antecedeu o Hulk. É, isso aí. Então aí depois ficou reclamando hoje, Mas nunca nenhum atleta reclamou tão bem da arbitragem, pensando no mundo, como o Paulo Guerreiro no Inter, né? Que saiu falando em inglês. Teve isso? Lembra disso no Maracanã? Um roubo absoluto no Maracanã, obviamente. O que ele disse? A frase dele a palavra fuck, né? Mas eu não lembro. Tipo assim, porque ele teve um pênalti escandaloso que o Diori disse que não. Mas uma coisa escandalosa. Só não traduz o fuck, tá? Deixa não, foi o lance que o Rodrigo Caio Isso aí. Deu uma cotovelada nele e cortou. E ele vai na câmera, tá sangrando, e ele tenta argumentar e ele é expulso. Fuck. O Pedro sobre a reunião do peruano no Brasil sendo expulso e falando inglês. Falando inglês da Guiana. Falando inglês da Guiana. Olha, o Esporte Clube Nacional, ele é disparadamente o maior clube do Brasil. Não tem dúvida. A reunião do Conselho ontem, ela foi muito importante, também tensa, por várias informações relativas a finanças. Primeiro, a direção expôs aos conselheiros que a estimativa de prejuízo por conta da enchente é 31 milhões de reais. Isso inclui reparos que serão necessários no Beira-Rio, reparos necessários no CT do Parque Gigante e gastos com viagens extras, hospedagens extras, locação de estádios, porque o Inter tá jogando fora de casa. Já baixou de 35 para 31, né? Tu lembra, Rodrigo? Que tinha uma época que era 35, uma ideia né? de 35, né? Que foi a estimativa prévia. Não, porque se o Inter voltar antes pro Beira-Rio, cai esse valor também, né? O Rodrigo foi generoso em falar reparos no CT Parque Gigante. Não, o CT tem que ser refeito, né? A parte de academia é quase fazer uma nota. Não, repensado. Não viu, rapaz? Tu tá em Barcelona, não te mete. Não, mas eu conversei com uma pessoa do Inter que me disse o seguinte:
o que deu, eles só conseguiram tirar do CT a água, subiu tão rápido que era só o que poderia carregar na mão, tipo uma tela do computador, um monitor do computador, um notebook ou um aparelho de fisioterapia, o que era possível carregar na mão. Aquelas bicicletas modernas, esteiras e equipamentos que tem nessas academias modernas, que são caríssimos, aquilo se perdeu tudo. O Inter vai fazer o CT lá, né? O Inter não tem saída, né? E a região de Guaíba, onde é o terreno, também alagou. Sim, o Inter está abandonando o Guaíba, né? Eu tenho um sítio para vender. Além Que disso, não chegou água. a direção do Inter Ninguém vai querer. expôs aos conselheiros os números do primeiro quadrimestre, como sempre ocorre nos conselhos deliberativos dos clubes, e o déficit do Inter de janeiro a abril é de 98 milhões e 500 mil reais. Explique. Cerca de 30 milhões de reais a mais do que o previsto. Tá. Porque é normal que o primeiro quadrimestre tenha um déficit Porque não maior, teve nenhuma... Não, poderia ter tido uma venda na primeira janela, né? Mas é que o porque... dinheiro da TV entra no final Isso. do ano, né, Rodrigo? Isso, o dinheiro da TV entra depois, premiações Tá, mas entram quanto depois. dos A 98,5 questão, é preocupante? o que era esperado, que estava o E orçamento... o 31 não tá dentro do 98,5. Não. O orçamento do Inter, o plano orçamentário para 2024, prevê superávit de 1 milhão e 100 mil e previa que no primeiro quadrimestre haveria um déficit de 67 milhões de reais. Ou seja, ter déficit no primeiro era esperado. O que foi acima do esperado é o déficit ser tão elevado. E não tem relação, de 98 não tem milhões. relação nenhuma com a enchente. Não, isso Não, é a até enchente abril. foi dia 3 de maio. O que Tem... Não tem. Indiretamente tem, né? Não, Porque o Inter... Não, Não, porque, é que assim... porque esse fechamento é até 30 de abril. Então né? não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Os 31 milhões, Não, eles eu tava vêm pensando que o depois. Inter perdeu os Não, jogos do 30 Beira-Rio. enchente. Mas é depois. Então, na verdade, o número negativo que você está trazendo é uma soma de 98 mais 31. O 31 é outra coisa, não tá sim, nesse... sim, mas Mas negativamente, aí. números são 98 mais O que 31. pode estar incluído? O Inter perdeu, por exemplo, finais do Gauchão. Então não entrou Isso é uma premiação. questão. O que o Inter não alega- entrou Renda. uma boa fase do clube vende mas aí é camiseta. outra, Eu tenho mas a aí é lista outra aqui. coisa. Aí Então nós também estamos estou errado nisso. Não, O é que Inter nós estamos alega- falando de receita, né? A O Inter- receita poderia ser previsto. O que ele está dizendo que é 60 que se Era gastou mais 67 30. Não realizado. O Inter 60 alega que esse déficit acima do esperado decorre por conta de receitas que eram para vir, não vieram, mas virão depois, e gastos que seriam feitos depois e tiveram que ser Tá. feitos antes. Mas o que tem de Caso do Borré, por receitas exemplo. que não vieram que tem culpa ao campo? Vamos lá, eu tenho a lista aqui geral. Eu quero. Atletas que viriam só no meio do ano, mas vieram antes. Ok. Bilheteria do jogo Pá, mas contra o quais Juventude. atletas que vieram? Nós estamos falando de 30 Borré. milhões, gente. É que quando tu faz o orçamento é lá em dezembro. Tu não sabe ainda se tu vai conseguir tá trazer certo. em janeiro ou em julho. Tudo bem, Tu faz mas, uma tudo bem, mas estimativa. nós estamos falando de 30 milhões. É que tem vários fatores. Esse é um deles. Bilheteria das finais do Gauchão, Tá que bem. no orçamento estava previsto que o Inter chegaria lá. Também da fase da Copa do Brasil, da terceira fase contra o Juventude, que não veio. Mas o orçamento foi feito em dezembro, prevendo um aumento de mensalidade que já tinha sido proposto, mas ainda não tinha sido executado. A inadimplência dos sócios, ela foi mais alta do que o esperado. Há um contrato de publicidade que estava previsto para entrar antes e vai entrar só em julho. E esse déficit, segundo tudo que eu estou falando aqui, é o que foi explicado pela direção aos conselheiros. É um valor que, segundo a direção, será dissipado ao longo do ano. Tem mais um valor aqui, que é da rescisão contratual de atletas como Depena e Gabriel, que tiveram Luiz que ser Adriano, não? pagos, pode ser o Luiz Adriano também, e que serão compensados com a economia na folha salarial. Rodrigo, Enfim, por que deu bate-boca? Ou discussão, Não. enfim. não sei se bate-boca talvez. o Foi Inter- tenso por conta da notícia crítica. Só para Não abrir o tem salão do bate-boca. conselho já deu bronca. Tem mais. Eu já fui conselheiro do Inter, né? É. E eu fui o pior conselheiro da história do Inter. Eu não dei um conselho. E Não tem atrapalhou. mais, Às tem vezes é mais bom. uma coisa, uma novidade da Por isso reunião o de Inter ontem. cresceu tanto. A direção do Inter, enfim, apresentou ao Conselho o plano de debêntures, que é uma promessa de campanha do presidente Alessandro Isso é Barcelos. importante. É o seguinte, o plano de debêntures. A ideia é emitir títulos no mercado e conseguir 200 milhões de reais com investidores. O investidor chega, em vez de ir lá numa corretora comprar ações, comprar renda fixa, investe na dívida do Inter. E aí esse valor
quita de forma imediata dívidas de curto prazo e, em contrapartida, o Inter passa a dever ao investidor, porém com um prazo de pagamento maior e com um juro mais baixo do que o juro da dívida atual. Ou seja, é um plano para mudar o perfil da dívida do clube. Trocar dívidas de curto prazo por dívidas de longo prazo. E ainda... Viu, Potter? Tu disse que o Inter não tem título. Tem título, Potter. Aí, tá botando no mercado. Não, o Inter tem todos os títulos, que o Inter deixou de ganhá-los, enfim. Mas assim, Campeão de tudo. é que isso é uma grande ideia, né? Geralmente está linkada a torcedores do clube, né? Eu sei que grandes clubes da Europa fazem isso. Então é uma ideia. E isso teve problema de passar? Isso é uma votação do conselho? É que não isso foi apreciado. A direção propôs que esse tema fosse votado ao final de julho e conselheiros de oposição sugeriram que seja estabelecida uma comissão para analisar a proposta e não só a proposta, mas também a dívida do clube como um todo. Tá, não parou então. Não parou. Uma comissão não parou. estudo de... Ninguém disse, eu sou contra isso. Perfeito. Só teve não, gente pode ter que dito, quer mas analisar. Tá, beleza. E, Ótimo. E ainda não tem Rodrigo, prazo para votação. Essa ideia do debêntures, ela ficou muito em voga na eleição. Inclusive, depois de ganhar a eleição, na entrevista, eu acho que foi na entrevista pós-eleição, o Alessandro fala de chamar o Elosmar Maggi e o Sonda? Que eram os dois bilionários, né? Que circundavam cada um uma campanha, né? É mais ou menos assim, o Potter ganha uma indenização bilionária lá, tem o dinheiro na conta. Estamos na expectativa. Em vez de o Potter investir em renda fixa do teu banco, Sim. investir em LCA ou qualquer outro investimento para tu ganhar mais e proteger o teu dinheiro da inflação, tu investe na dívida do Inter. Que vai ser paga em algum momento. Que vai ser E aí paga pra mim com em algum algum juro, momento. Aí óbvio. o Inter pega o dinheiro do Potter, quita a dívida que tá o prazo apertado e o juro é alto e passa a dever para ti com um prazo maior e um juro menor. Eu acho que essa ideia pode ser ainda melhorada. Pode ser boa. melhorar, Boa. porque, tipo assim, essas pessoas que são colorados, no caso, que não é só colorado que vai poder pegar isso, né? Pode ser qualquer pessoa no mundo. Mas, enfim, ela pode também ter algumas coisas do clube, entende? Tipo assim, uma ação do Inter de marketing, que, aliás, rendeu muito a venda das camisetas de... O Inter perdeu aquela partida, foi uma partida ruim e a venda de camisetas foi maravilhosa. A venda das camisetas que estavam embarradas, né? Enfim, deveria ter camisa, porque foram feitos 2 jogos de camiseta. Um ficou com os jogadores e as outras foram leiloadas. O René falhou naquela partida, né? E a camisa do René conseguisse comprar a camisa dele? A camisa do René foi vendida por $2.000. Tu não conseguisse comprar? $2.000. Tu tava em R$2.500, né? $2.000, nós estamos apertadíssimos. Não deu, né? Eu tinha o meu limite, eu até dei uma proposta ali. O Potter tá guardando pros debêntures, né? Não, eu tava guardando pra colocar assim, ó, nasceu aqui o título da Sul-Americana. Não, o Potter Mas enfim, tem- só pra não perder a linha de raciocínio, isso é uma coisa interessante. Além disso, ter outras coisas pra aproximar quem tem dinheiro, Pedro. O Inter tem vários colorados, Não, e o Guerrinha que ganha multimilionários, dinheiro. bilionários, que podem, não é doar dinheiro pro clube, ter trocas com o clube, entende? O Guerrinha que ganha dinheiro da KTO todos os dias, ganha na eu posso KTO, botar bota lá. no debênture. Posso KTO, botar debênture, lá, KTO, debênture. Pô, Aí eu vamos, acho que Guerrinha. quando a ideia... Eu tenho uma camiseta que não está embarrada, quero R$30 por ela. Não, mas isso volta. Alguém interessado aí. Isso volta a uma discussão que o Léo atrás falou assim: como é que a gente ganha dinheiro hoje em dia? A gente ganha dinheiro com venda de jogador. O Flamengo só é o Flamengo hoje porque vendeu o jogador, né? Não teve debêntures, não teve nada. Agora tu vai ter que Palmeiras, somar. né? O Tu vai Palmeiras ganhou muito dinheiro vendendo jogador. vendendo o jogador também, fortalecendo a base, fazendo o melhor CT do Brasil, enfim.